A era do Buckminster, ou melhor, do Buck, a doninha mais querida das animações. Como ele parou no mundo dos dinossauros? O Buck já teve uma família? Como ele conheceu o Rudy? E ele sempre foi maluco da cabeça? Tudo isso e muito mais você vai saber agora. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e galera, vocês me pediram esse vídeo já tem um tempo e eu preparei ele com muito carinho, então fica até o final e já deixa o seu like para dar essa fortalecida, né? E também, ele foi o mais votado na comunidade. O Buck se tornou um personagem muito querido pelo público. O Buck já teve uma família? Sim, o Buck tinha uma família lá na superfície. Como é que eu sei disso? Ele mesmo fala. Esqueci como era ter uma família. E ele tinha um avô também. E como meu vovô querido sempre dizia, céu vermelho em cima, bom clima. Vovô era doidinho, sabe, meio raivoso. E o Buck vivia na superfície, lá em cima, onde a galera do Mene vive. Ele nem sempre foi do mundo dos dinossauros. Mas como que ele parou no mundo subterrâneo dos dinossauros, João? Bom, em nenhum momento dos filmes deixa isso exatamente claro, mas deixa meio que no ar. É só a gente ligar os pontos. O Buck vivia antigamente, como eu falei, na superfície. E como vemos na Era do Gelo 3, ele sabe o caminho de volta para cima, lá para a superfície, tanto que ele leva a turma do Mene para lá. Ele sabe. Entendendo isso, ficam duas perguntas. A primeira é, por que ele parou no mundo dos dinossauros? E por que ele não voltou para sua família, sendo que ele sabe o caminho? Bom, o Buck sempre quis ser um cara aventureiro, dá pra ver claramente isso nele, tá no seu sangue. Ele queria explorar lugares novos, descobrir coisas novas que ninguém viu antes. Só que a família do Buck provavelmente deveria ser muito protetora, não queria deixar ele por aí solto, descobrindo as coisas e queria sempre estar com ele. Foi aí que o Buck decidiu pôr um ponto final nisso e queria seguir o seu sonho de uma vez por todas, e aí acabou desrespeitando a ordem da sua família de não sair de casa, de ficar junto, e aí ele foi sozinho vagando aí mundo afora, mas aí ele acabou achando uma passagem que daria em um mundo subterrâneo de dinossauros. Um mundo que ninguém imaginava que existia. E para ele, foi um prato cheio. Ele adorou quando ele descobriu que tinha um outro mundo bem embaixo dos seus pés. E aí, ele foi explorar esse mundo, mesmo um pouquinho de medo, né? Porque, óbvio, até eu falar sobre isso mais pra frente, ele tá com um pouco de medo. São coisas desconhecidas, animais que ele nunca viu antes, então é pra se assustar um pouquinho, mas mesmo assim, a coragem dele batia mais forte. E depois de ter começado a explorar, ele não quis voltar para casa. Ele percebeu que era ali que ele queria ficar, um lugar sem regras, um lugar que ele podia dominar, um lugar que ele podia explorar, se aventurar. Poderia ser quem ele queria ser, um aventureiro. Ser independente, sem limite, é a melhor vida que um solteiro poderia ter. Se ele voltasse para casa, ele não teria o mundo dos dinossauros e aí não poderia explorar, então foi uma decisão que ele tomou de ficar por lá. Aproveitando para falar sobre Rudy e Buck, quando eles se conhecem pela primeira vez, isso é mostrado pra gente no próprio flashback do Buck no terceiro filme de A Era do Gelo. Ele estava meio que encurralado, não tinha muito o que fazer, e aí o Rudy apareceu do nada na frente dele e ainda arrancou um dos seus olhos. Sim, já teve uma época que o Buck tinha os dois olhos, e dá pra ver nesse flashback que ele era mais jovem, ou seja, ele já está há muito tempo no mundo dos dinossauros. Vou falar mais sobre isso. Aí, ele logo achou uma folha e usou como um tapa-olho. E ele podia ter fugido do Rudy, ele podia se esconder e entrar em algum lugar, ele podia dar um jeito, mas o que ele fez? Ele foi de encontro com a fera. Ele subiu num tronco pra lutar de igual pra igual. Mais ou menos, né? De igual pra igual. Só o nível dos olhos estava de igual pra igual. Nem isso, né? Porque eram dois olhos contra um. E dá pra ver nessa cena claramente que ele está com medo do Rudy, mas mesmo assim ele quer enfrentar essa fera. E aí o Rudy acabou comendo ele. Bom, mais ou menos. Quando o Buck já estava indo a goela abaixo dentro do Rudy, ele se pendurou e ficou se balançando pra frente e pra trás. Mais pra frente, pra trás.
Continuando pra frente. Até que ele se atirou pra fora, arrancando um dente do Rudy. Como eu falei já em outro vídeo, é um dente de um dinossauro. Ou o Buck é muito forte, ou o Rudy, né, como eu disse, precisa ir pro dentista. Depois disso, o Buck começou a usar o dente do Rudy como uma faca, ou seja, para se proteger. Ele precisava de uma arma para viver naquele mundo, né? Onde a qualquer momento ele podia ser esmagado e morto. Mas também foi depois desse dia que o Buck começou a não ter mais tanto medo das coisas que o cercavam. Cara, ele saiu de dentro da boca do Rudy. Ele conseguiu se salvar, ainda arrancou o dente dele. Depois dessa, ele ganhou uma baita de uma moral. E a partir disso também, o Rudy começou a não dar mais tanto medo pra ele. Ele já sabia quem era a fera, já arranquei o dente seu. Se o Buck não tem medo do Rudy, que é a maior coisa que existe no mundo dos dinossauros, ele não tem medo mais de nada. Como vai, Rudy? E ele já tá há muitos anos no mundo dos dinossauros. E com o passar do tempo, ele foi se virando. Pensa numa doninha vivendo junto com criaturas enormes e ferozes, e ainda ele podia encontrar alguma surpresa no meio do caminho, como por exemplo, uma planta carnívora. Ele era novo, tudo em volta dele era novo também, então ele foi aprendendo na prática, porque não tinha ninguém para ensinar para ele. Foi tanto na prática que ele perdeu um olho. E dá pra gente perceber que ele conhece cada coisa e cada lugar que tem no mundo subterrâneo. Ele sabe o que fazer na grande maioria das decisões. Regra número 1. Sempre escutem o Buck. E por que o Buck é maluco? Por que ele ficou maluco? Eu sei, eles acham que eu sou louco. Bom, vamos pensar no seguinte. Pense em você. Você vive com a sua família, você vai pro mercado, vai pro shopping, vai pra escola, se comunica com eles através de falas, escritas ou sinais. Você entende eles e eles entendem você. Numa sociedade. Agora pensa se você ficasse por 5 anos mais ou menos, ou até menos do que isso, numa floresta ou numa selva. Só você ali jogado se vira. Um lugar perigoso pra você, onde você não consegue se comunicar com ninguém porque ninguém fala a sua língua e ninguém consegue se comunicar com você porque não são humanos, só tem animal e animal e animal e árvore e animal e verde e animal e árvore e é isso. É só isso. Você vai ficar louco, você vai ficar maluco. É mais ou menos isso que aconteceu com o Buck. Bom, tem várias pessoas que ficam 2 dias sem internet e já pira, né? Então imagina ficar tantos anos numa floresta sem ninguém. Então, foi isso que aconteceu com o Buck. O cara, por muito tempo, ficou sem falar com ninguém, tinha que se virar para achar comida que ele mal conhecia, e nenhuma casa ele tinha. E até que o Buck demorou um pouco para ficar maluco, né? Como eu acabei de falar, ele não era sempre maluco, ele ficou depois que ele foi pro mundo subterrâneo dos dinos. E demorou, pelo tempo que ele tá lá, demorou para ele ficar maluco. Tanto que a gente vê essa conversa entre o Manny e o Buck. Buck, quando exatamente você ficou maluco? Tem 3 meses. O cara casou com um abacaxi e ainda tava falando com uma pedra como se fosse um telefone. É o nosso Buck, né? Eu acordei numa manhã casado com um abacaxi. Um abacaxi feio que dói. Outra coisa também que prova que ele tá há bastante tempo nesse mundo, que ele fala que ele viu a borboleta antes dela sair do casulo, ou seja, quando ela ainda era uma lagarta. Conheci esse cara quando ainda era uma lagarta. Sabe como é, né? Antes de sair do casulo. Se você ainda não tá convencido que ele já tá lá há muito tempo, ele mesmo vai te falar isso. Eu tô aqui embaixo há tanto tempo que parece que eu tô lá em cima. Eu não sei se eu me acostumo mais com a superfície. Numa conversa que o Buck e o Diego têm, a gente consegue ver que realmente o Buck aprendeu tudo na prática. Você sobrevive aqui usando sua experiência, sem mais ninguém, sem responsabilidade. Nenhuma. É incrível. E o Diego adorou. Ele até cogitou a ideia de ficar por lá, mas aí o Manny fala isso pra ele. Ô, meu amorzinho, também tinha um beijinho, beijinho. Você vai ficar assim em 3 semanas. Uma coisa também muito engraçada é que o próprio Buck sabe que ele é maluco. Você sabe que eu sou doido. O cara tava tratando uma abóbora como um filho. Você é a coisinha mais bonitinha do papai. Só pra ter certeza, é uma abóbora, não é? E por que você fala que o Buck e o Rudy se amam? Mesmo um atrás do outro, tipo Tom e Jerry, eles se amam. Por quê?
Bom, nem sempre foi assim, eles realmente teve um momento lá no começo, como mostra no flashback, eles se odiavam. O Rudy não sabia o que era o Buck também não sabia o que era o Rudy, um arrancou o olho de um, o outro arrancou o dente do outro, e foi isso que aconteceu. Mas depois, com o passar do tempo, uma outra prova que dá pra perceber que eles se amam bastante, é o próprio Rudy. Se ele quisesse matar e comer o Buck, ele faria isso tranquilamente. O maior bicho do mundo dos dinossauros, e acho que até de toda a superfície. E ele conseguiria, ele é forte, feroz, então era de boa. Como eu disse na minha teoria sobre o Rudy, ele acabou matando o papai Dino, o marido da mamãe Dino, que é um Tiranossauro Rex. Ele matou um Tiranossauro Rex, o que é matar uma doninha? Ele não quis matar o Buck, ele não quer matar o Buck. E o Buck fica triste quando o Rudy cai do penhasco. Ele se foi. O que eu vou fazer agora? Fica feliz quando ele escuta o barulho do Rudy e descobre, né, que ele tá vivo lá no final do terceiro filme. Ele tá vivo. E ainda usa ele como um cavalinho no começo do quarto filme. Galera, isso é amor, isso é amor. Como eu disse e vou dizer de novo, é tipo Tom e Jerry, Pipiu e Frajola. Um quer pegar o outro, mas ao mesmo tempo ninguém quer se matar. E o Buck, ele é muito herói. Ele sempre salva geral, né? Logo quando a gente conhece ele na Era do Gelo 3, ele já solta aquelas frutinhas como se fossem bombas de fumaça e ajudou muito no resgate do Sid lá no terceiro filme e é um ótimo guia. Fora também que ele que descobriu o que deveria ser feito para mudar a rota lá do asteroide no quinto filme de A Era do Gelo. E também ele protege outros animais que estão no mundo dos dinossauros, como por exemplo, ele salva o ovo de um dinossauro que estava com as dinoaves. E ele é um personagem muito importante para a história da Era do Gelo. O Buck, ele é tão incrível que até cantar ele sabe. Você comporte, você é jurássico, eu sou fantástico! Figaro! Outra coisa que é muito importante falar é que no quarto filme de A Era do Gelo, o Buck aparece com a sua faca, mas no final do mesmo filme, os piratas estão com ela. Sim, eles estão com a faca do Buck e eles dão pro Luiz lutar. E sim, galera, é a mesma faca. E aí vai. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com o Buck nesse meio tempo? Será que os produtores de Era do Gelo, eles simplesmente reaproveitaram a faca do Buck e botaram a faca lá com os piratas e foi só isso? Ou será que os piratas e o Buck tiveram um pequeno encontro? Ou até mesmo, será que as dinoaves estão envolvidas nisso? Bom, isso é uma teoria para um outro vídeo, porque senão vai ficar enorme esse daqui. E aproveita, comente aqui embaixo o que você acha que aconteceu com a faca do Buck e com o Buck nesse período do quarto filme. Bom, no final do quinto filme a gente consegue ver que ele ficou na superfície com a galera do Manny. E ele tá lá de boa, finalmente ele voltou pra superfície. E agora, como eu falei em outro vídeo também, está quase certo que vai sair uma série original do Buck no Disney+. E aproveite, se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima no card e assiste porque tá bom demais. E nesse vídeo eu fiz uma teoria do que pode acontecer com o Buck nessa série, vale muito a pena conferir. Uma série de A Era do Gelo é bom demais, né? Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu, tchau!